Eu não tô acreditando que eu tô aqui na frente da famosa Mirabel Miranda. A Vilma Henriques foi uma das primeiras a realmente querer constituir não só um grupo de teatro que ela fez, foi o Grupo Gambiarra, né, que ela fez, que ela criou, como também ela foi a primeira a ter a vontade e a ideia, e inclusive que levou para frente, fazer a primeira associação, né, de teatro, de pessoal do teatro, reunido numa associação. Então, ela não só começou a sua carreira teatral, digamos assim, né, fora da TV Itacolomi, como também passou a entrar na área administrativa, puramente administrativa, das artes cênicas aqui em Minas, né? E foi isso que acabou nos aproximando. Com a Vilma Henriques, eu vim a ter uma relação próxima, porque eu fiz com ela alguns espetáculos. Um deles foi talvez um dos espetáculos que mais considerados na época, aqui, que foi Geração em Revolta. E foi o primeiro trabalho que eu fiz junto com a Vilma Henriques. A Vilma Henriques, ela entra na minha vida pela televisão, quando eu era menino e assistia TV Itacolomi, e tinha teatro, e tinha as garotas propagandas da TV Itacolomi, a Vilma era uma delas. Então a Vilma Henriques já vinha ali no meu inconsciente. Quando eu chego particularmente no teatro em 64, eu já ouvi falar da Vilma Henriques como a grande dama da televisão, mas ela ainda não estava julgada totalmente no palco, ela estava ainda em televisão. A Vilma Henriques, ela se confunde com a própria história do teatro em Belo Horizonte, né? Ela começou a carreira dela quando, pouco tempo depois que o teatro em Belo Horizonte estava florescendo profissionalmente. Então, contar a história da Vilma Henriques no teatro é contar a história, praticamente a história do teatro mineiro. É a atriz mineira mais premiada, recebeu os prêmios de melhor atriz, ela sempre trabalhou como atriz, uma atriz muito intuitiva, muito ativa durante esse período todo. Ela tem aí trocentos anos de carreira e uma paixão pelo teatro. Teatro é a principal vida da Vilma Henriques. Tudo dela, a vida toda girou em torno do teatro. E fez trabalhos importantes com importantes diretores do Teatro Mineiro, praticamente os grandes diretores, D'Angelo, Eide Ribeiro, Orlando Pacheco, Pedro Paulo Cava, Elvésio Guimarães, a Vilma foi dirigida pelos grandes diretores e fez desde clássicos até espetáculos pioneiros. E no meu caso particular, eu tenho uma gratidão muito grande por Vilma, que Vilma, ela incentivou muito a minha carreira enquanto dramaturgo e diretor, porque você imagina uma pessoa com essa bagagem aceitar um jovem estreante nas artes cênicas como autor e diretor. E ela teve essa generosidade, nós fizemos 3 peças juntas. Vilma Henriques nasceu em Conselheiro Lafayette. É uma vida inteira dedicada a um grande amor da minha vida, que é o teatro. Cinema também, comercial, televisão, tem muita coisa que ficou no passado. Eu comecei em 1959, na extinta TV Itacolomi, que era emissora da Rede Associada. Naquela ocasião, a única televisão que tinha no país era a Rede Associada, que foi o Assis Chateaubriand que trouxe, né, para nós a televisão. E eu trabalhei lá há muito tempo, e lá eu comecei a fazer teatro. Ali eu aprendi a dar meus primeiros passos, mas eu já tinha dado os primeiros passos lá no colégio que eu estudei, lá atrás, no Colégio Santa Maria, que era de irmãs dominicanas, francesas, e elas comemoravam toda a data. Elas comemoravam data cívica, data religiosa, então faziam uma apresentação de teatro. Eu estava sempre no meio. Eu comecei no teatro em 1900, eu fui televisão até 1965.
Em 66 eu fiz minha primeira peça de teatro no palco aqui. Foi o Chico Nunes. Uma borboleta do Joaquim Manuel de Macedo. Comecei a fazer teatro, e fiz, a minha carreira foi praticamente muito movimentada. Às vezes saía daqui para fazer alguma coisa fora, mas eu sempre trabalhei muito. Rasga Coração foi um dos espetáculos mais importantes que se fez aqui, né? Em 84, quando eu vou ter o meu maior encontro com ela, que eu chamo para ela fazer a Nena do Rasga Coração, que contracenando com o Elvésio Guimarães, que fizeram o casal, o Maguari Pistolão e a Nena, né? E duas grandes personagens assim, fantásticas, e que os dois parece que se entendiam muito bem em cena. É que nem a Prostituta Respeitosa do Sartre, foi produção minha, do meu grupo. Direção do Orlando Pacheco, não está mais aqui. Ainda em 76, a Vilma vai montar a Prostituta Respeitosa do Sartre. O Sartre não queria liberar direitos do Brasil de suas peças enquanto houvesse ditadura, mas não sei que nó que a Vilma deu, que ela conseguiu montar, o Orlando Pacheco dirigiu e eu fui fazer a trilha sonora e iluminação do espetáculo. Então trabalhar com a Vilma. E assim algumas outras coisas que aconteceram aqui com outras peças, né? Os Pequenos Burgueses. Quando nós fizemos a montagem dos Pequenos Burgueses, ela fez também um trabalho junto conosco, né? Foi um trabalho, essa aí foi um trabalho pequeno, era uma ponta, na verdade, um personagem que entrava muito rapidamente numa peça, mas como sempre, com muita propriedade, né? Eu fiz uma também em 1994, o Ensina-me a Viver, que é a história de uma mulher de 80 anos, né? Um rapaz de 14 se apaixona por ela. Era um filme com a Ruth Gordon, lindo filme. Lotava o teatro Francisco Nunes. Foi produção do Márcio Machado e o Alisson Vaz. Direção de Elvésio Guimarães. Ah, meu Deus, que pena que você foi embora. E tem algumas coisas muito interessantes, assim. De repente um sucesso assim, que você não esperava, vizinha. O bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que é do Vianinha, foi o de Antônio de Souza, que foi embora para São Paulo, que dirigiu, também foi muito bom. Escreveu, na época que estava batendo os artistas, quando saíram do teatro, a gente saía do teatro com os meninos atrás, porque estavam uns caras lá com uns pedaços de pau. Eles deram uma surra na Marília Pera, no Roda Viva, lá em São Paulo. A gente passou por coisa muito difícil. Em 68 mesmo, eu fiz com ela, eu como ator e ela como atriz, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, no Teatro da Imprensa Oficial, dirigido pelo Zé Antônio de Souza, com o grupo Geração, eram uns 20 atores em cena. E eu era um menino, com 18 anos ainda, e fazendo teatro, e a Vilma brinca muito até hoje, que ela tinha que ficar me empurrando para eu entrar em cena, que eu tinha medo de entrar em cena, etc, etc. Mas era bom, porque era um trabalho gostoso, era uma equipe forte, de muita doação, a gente era muito alegre, né? Mas não posso queixar, não. Eu fui muito feliz na minha carreira, muito abençoada, que eu nasci para isso. Eu sou uma amante. Meu amante chama teatro. Em 68, tem um fato assim, muito interessante, que a Vilma cria um movimento, junto com outros artistas da televisão, que se chamava, e envolve toda a classe teatral, chamava-se Moram, Movimento de Reintegração do Artista Mineiro, que era a forma deles se reintegrarem também socialmente, se integrarem na comunidade como atores de teatro. E a Vilma, então, é uma espécie de uma associação, até com muita mágoa de tudo que eles tinham passado depois de anos e anos e anos de TV Itacolomi, eles terem sido demitidos dali da Itacolomi sem maiores explicações. Então a Vilma vai fazer a primeira grande reunião do Mourão na Rádio Confidência, que funcionava no edifício da Antesa, ali na Avenida Amazonas, e a rádio era presidida pelo pai da Wanda Marlene, que também era atriz de televisão, uma grande atriz, falecida há muitos anos já, e calha dessa reunião acontecer no dia 13 de dezembro de 1968, numa rádio que era uma rádio do governo, que era o governo da ditadura.
E nós ali naquele dia reunimos a classe teatral, que não era tão grande, mas devia ser umas 200 pessoas. Minha grande aproximação com a Vilma Henriques foi nesse dia. E a Vilma ficou muito atônita, mas ela bancou a questão, bancou a reunião até o final. E quando nós saímos dessa reunião, nós soubemos que tinha acontecido exatamente 3.368 AI-5 e a polícia tinha tomado ali, exército, tinha tomado aquela Praça 7, Avenida Amazonas, aquilo ali, e nós fomos cercados ali. Depois eu comecei, quer dizer, fiz amizade com ela e tal, e por causa da associação também, a gente estava sempre acompanhando o trabalho. Depois eu passei então a fazer outros espetáculos em que ela trabalhou. Ela trabalhou comigo no Interrogatório, né, que foi um espetáculo feito do Peter Weiss, né? E a Vilma Henriques fez um trabalho muito bonito e muito bem. Bom, não precisa nem dizer isso, porque a Vilma Henriques era uma grande atriz. Uma atriz importante, uma atriz instintiva, mas uma atriz que, antes de qualquer coisa, uma atriz muito flexível e muito boa de a gente tratar, porque ela não tinha preconceito nenhum. Ela estava disposta a trabalhar junto com o diretor na medida em que fosse o que ele quisesse fazer, ela estava pronta para tentar fazer. Isso era natural dela, né? Quer dizer, não tinha nenhum tipo de posição armada, entende? Então ela estava disposta a discutir qualquer coisa, né, e tentar qualquer coisa. Essa disponibilidade dela para trabalhar como atriz é muito importante. A primeira peça que nós fizemos dela chama-se As Mulheres Se Odeiam. As Mulheres Se Odeiam foi um texto feito, e o personagem que ela fez, que é a Dona Maria, era um personagem muito importante, costurava a peça toda e foi escrito exclusivamente para ela. A segunda peça, A Paixão de um Deus, foi uma peça em que ela ia comemorar os seus 40 anos de carreira. E eu achei que eu tinha escrito um texto para ela, mas na verdade o papel principal acabou sendo de quem contracenava com ela, que foi o Sérgio Cardoso. E depois, aí sim, eu escrevi uma terceira peça para ela, chama-se Três Mães. E essa peça fez um grande sucesso e eu acho que foi um dos belos trabalhos que eu consegui fazer com a Vilma Henriques, foi Três Mães. A amizade entre a Vilma e eu continuou muito grande ao longo dos anos. Eu sou fã, eu acho que é uma atriz maravilhosa, é uma atriz daquelas que topa a parada do teatro, é uma paixão que ela tem e tem até hoje. Então, eu só posso te falar assim, eu admiro a Vilma, não só pela ser a pessoa que é uma pessoa extremamente querida, generosa, fraterna, ela é boa com os colegas, ela é boa de trabalho, ela ajuda todo mundo, mas também pela relação de amizade que a gente desenvolveu ao longo do tempo e que não permitiu que a gente fizesse outros espetáculos. Voltei a dirigir na reinauguração do Teatro Francisco Nunes, quando eu fiz um mix de cenas de vários tipos de artes cênicas, com dança, música, teatro, etc, etc, e que ela vai fazer então um trecho de 10 minutos de um espetáculo dela autobiográfico, que ela fala dela também, né, que foi dirigido pelo Carlucci. Eu participei como espectadora, vendo a montagem do Geração em Revolta. Foi quando eu conheci o trabalho da Vilma, foi quando eu conheci esses atores que fizeram Geração. Então, vamos dizer, eu era plateia, foi meu primeiro contato com eles. Depois, como atriz, eu tive possibilidade de trabalhar com a Vilma em 3 espetáculos. Eu acho que foi Bernarda Alba, Pequenos Burgueses e depois Velório Brasileiro. E como diretora, eu dirigi a Vilma em Geração em Revolta. Eu acho muito interessante porque a Vilma faz parte dessa geração que veio da televisão, é uma geração de atores e atrizes intuitivos. E é muito diferente das atrizes de escola, vamos assim, mais intelectualizadas, né? Então é muito bonito, então a gente via acontecer nelas
tudo que a gente tinha estudado num processo do Stanislavski, a incorporação do personagem. Mas o D'Angelo depois chamou para fazer Bernarda Alba. E foi impressionante a Bernarda Alba que ela fez. Então eu ficava observando como atriz formada em escola, como é que elas iam incorporando personagens, sabe? Sem estudar mesmo, à medida que elas iam sendo. Então até o corpo mudava, né? A fala. Então foi uma alegria muito grande na minha vida ter tido oportunidade de trabalhar com essas duas gerações de atrizes, né? A Vilma Henriques é uma pessoa muito boa, eu acho, para um diretor dirigir. Porque não é uma atriz, como eu acho que eu até me colocaria, que às vezes questiona o diretor, tem outras ideias, quer sair um pouco do papel de atriz e quer ser uma co-diretora. A Vilma não, a Vilma é uma pessoa que ela se entrega ao diretor, ela acredita no diretor. Então ela está ali para ser moldada, uma argila a ser feita uma escultura. Então é uma coisa muito bonita trabalhar com a Vilma. A capacidade de entrega dela ao texto, ao diretor, é muito bonito. Você está com ar cansado. A recepção, eu não esperava. O primeiro Menino e o Vento, de Carlos Hugo Christensen, direção de Carlos Hugo Christensen, era um diretor argentino. Esse filme é uma adaptação de um conto do Aníbal Machado, O Iniciado do Vento. É um filme, o tipo dele era um tipo assim, daquele italiano, aquele diretor italiano, Visconti. A linha dele era essa. O filme era para ir para o exterior, para o Festival de Cinema. Na época o Magalhães Pinto, que era o chanceler, e nós conseguimos um convite dele. Eu e o rapaz que trabalhava comigo, o Enio Gonçalves, a gente ir para lá. Mas aí o Glauber Rocha foi classificado e nós não fomos. Mas esse filme foi apresentado em navio, no mar, no navio, foi apresentado em outros lugares, mas eu não fui. Eu só fiz aqui. Era para ter ido lá, mas não deu. É bom ir tomando antes que esfrie. Está bom? Uma delícia, como sempre. Continua fazendo todo dia? Nunca mais fiz. Também aprovamos Lucas, Evangelista de Jesus, para o trabalho de madeira das portas de entrada e da sacristia. E Manuel Gonçalves para o tapa-vento. Como vê, caro amigo, apenas pessoas da maior competência. Tenho certeza que com esta equipe teremos a mais bela capela de Vila Rica. Agora, caro mestre Antônio, será uma obra de grande porte. É trabalho para uma vida inteira. Agora, se me dão licença, tenho tarefa à minha espera. Até breve, mestre Antônio. Até logo e agradecido por tudo. Meu filho. Mãe. Eu vou mandar celebrar uma missa pela recuperação de Antônio Francisco. Uma missa, mãe. Apelemos ao médico dos médicos, o Cordeiro. Sabe, mãe, o que também me preocupa é a possibilidade de mestre Antônio não mais poder trabalhar. Eu fiz depois, não, passei muito. Eu fiz uma coisa, não sei. É dos Homens. Esse filme contava a história de uma mulher que tinha uma casa
onde ela recebia mulheres que iam lá dançar profissionalmente, entendeu? E tinha uns homens que frequentavam a casa. Eu era a dona da casa. E aí acontecia uma série de coisas e tal, e já não me lembro mais de muito tempo isso, mas foi um filme bem interessante. Eu não gosto muito de cinema, não. Sabe por quê? O cinema só tem uma cabeça que pensa e cria, que é o diretor. E, quer dizer, eu faço, entendeu? Eu faço. Mas não é como teatro, que você cria, o diretor te ajuda a criar, o diretor te dá ideias, os seus colegas te dão ideias, todo mundo cria. Cinema não, é aquela coisa, é diferente, é outra técnica, né? Mas o que eu fiz eu gostei de fazer. Acho que eu não fiz mais mesmo porque eu tinha tempo. Estava sempre trabalhando, fazendo temporada, e não tinha lei de incentivo, a profissão não era reconhecida, na época eu comecei. Sempre teve muito talento, muita talentosa, muito boa. O apoio do empresariado sempre foi muito limitado. Uma coisa que eu acho que é do mineiro mesmo. O mineiro não tem essa preocupação de dar esse apoio, essa ajuda. Eu não posso falar ajuda, esse auxílio, esse acompanhamento mais de perto ao artista mineiro. Não sei como é que está agora, porque agora, ultimamente, tem praticamente uns 6 meses que eu não trabalho. Estou enxergando uma peça agora. Acho que eu não tenho muito contato com as pessoas da classe mais, embora eu sinto que eu seja muito querida, porque onde eu vou, eles me recebem tão bem, com tanto carinho, que eu acho que eu sou muito querida. Mas, assim, não há uma cabeça, não há uma unidade, sabe? A unidade que tem que ter, talvez tenha a mesma coisa no Rio e São Paulo, mas não numa proporção tão grande quanto a nossa, entendeu? Eu acho que havia, há uns, vamos falar até 1990, por aí não havia. Agora eu acho que não. Agora tem pequenos grupos, né? Cada um com seus atores, com gente boa, que eu sei que tem muita gente boa. Mas eu não estou acompanhando praticamente nada. Mas falta essa consciência de sindicato, sabe? A consciência de... A gente fazia passeata, fazia passeata para não derrubar o Chico Nunes, fazia passeata para não derrubar o Marília. Tudo aquela coisa de sair para a rua. É brigando. Eu não tenho memória. Minas não tem memória. Eu sempre falei isso, é uma vergonha. Porque eu acho que já passou gente muito boa por aqui. Daqui saíram grandes talentos, foi embora porque não conseguia fazer mais nada aqui. E daqui ficaram talentos como eu e vários outros, porque gostam de estar aqui, queriam trabalhar aqui, mas eu acho que apesar de todo o amor, de toda a dedicação, eu não posso queixar da imprensa, com todo carinho e tal, mas eu acho que é pouco. Eles não dão valor ao trabalho que se faz aqui. Esse aí isso é um carinho dos meus colegas da imprensa daqui, né? Que me chamam assim. Eu agradeço, já que acham que eu sou dona do Teatro Mineiro, eu tenho tentado honrar isso, né? Mas eu queria pedir, essas pessoas que vão ficar em algum tempo, eu entendo que deva ser bastante depois de mim, por favor, acordem. Minas é um estado tão importante, tão rico. Já levaram metade que a gente tinha aqui, mas ainda tem, né? Uma terra consagrada, um povo trabalhador. Não pode deixar a cultura. A cultura tem que ficar assim na mão de todo mundo, seja lá que for, todas as artes, a música, as artes cênicas, as plásticas, tudo, tem que ficar ali. Atrás, com a cultura, com o teatro, com as artes, vocês vão colocar muita coisa melhor na população do que se for com decretos, criando leis. Eu espero que eu ainda fique um tempo aqui, mas espero que depois que eu for, que isso não aconteça. Viu? Um beijo.
E aqui tinha tanta gente de talento. Tanta gente que já foi embora daqui para outra passagem. O primeiro foi o Carlos Leite, né? O mestre Carlos Leite. Depois foi Betancourt, que já viveu aqui, estava em São Paulo, morreu há uns 4 anos, 5 atrás. Ela foi dirigiu o TU, e aqui ela ficou um tempão. E aqui ela dirigiu vários espetáculos. Eu fiz com ela A Margem da Vida, a primeira vez. E mais tarde eu fiz também outra vez. Fiz A Margem da Vida, de Tennessee Williams, Jota D'Angelo, Roberto Guimarães, Rogério Falabella, Zé Raso, Pedro Paulo Cava, sim, eu fiz Rato e Coração com ele. Pedro Paulo Cava. É tanta gente que eu fiz. É muita gente, vou lembrar.